dia, agronegócio! Sexta-feira, senhoras e senhores, 26 de novembro de 2021, 8 horas, 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com o nosso Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham por aqui. Obrigada pela audiência. Vamos fechar essa semana, vamos entender aí as movimentações que marcaram os últimos dias e o que a gente precisa ficar atento, né? Nos próximos dias, a gente está prestes a terminar novembro, o ano está acabando, senhoras e senhores, e a gente está aqui, ó, vigilante para que você termine 2021 bem informado e comece 2022 ainda melhor, né? Mais do que isso, vamos lembrá-lo que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, aqui do ladinho, colhendo todas as perguntas, as dúvidas, as críticas e sugestões que vocês nos mandam, e inclusive de onde vocês falam, né? Também é importante, eu já estou inclusive aqui abrindo o meu WhatsApp, vou conectar ele aqui no computador para a gente também ficar com esta conexão, porque Letícia vai me mandando todas as informações por aqui e aí a gente faz todo esse processo, tá? Mais do que isso, o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então, terminando esta live, você vai seguir o perfil @Cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Estamos assim combinados? Vamos seguir aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio, tá? Primeira coisa, primeiro recadinho dessa sexta-feira, dia 26 de novembro. Hoje é pós-feriado do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Portanto, o pregão noturno não vem funcionando, né? O pregão que começa a funcionar ali por volta de 10 horas, 10h30, horário de Brasília, ele vai ser reaberto só no pregão diurno, né? No pregão que começa às 11 horas, horário de Brasília. 11h30, 11 horas. 11 horas, horário de Brasília, tá? E ele vai ter um fechamento também acontecendo um pouquinho mais cedo, então a gente deve ver o mercado fechar por volta de 15h30, horário de Brasília também, tá? Vai ter fechamento de mercado por aqui, entrevista com o analista para você entender como é que vai ser esse último dia da semana e deve ser um dia realmente mais tranquilo, né, mais fraco, por conta dessa condição aí do mercado de ter essa semana mais curta lá para os Estados Unidos. Então, as cotações que vocês veem aqui ainda na nossa página inicial, soja, milho, trigo, todas elas são fechamentos da última quarta-feira ainda, tá? Então, o mercado ainda não reabriu, ainda não retomou os seus negócios. Você quer só relembrar comigo? Então vamos lá. A soja fechou com o janeiro valendo $12,66 por bushel, o março 12,77, o maio 12,86, o julho $12,92 por bushel. O milho fechou no dezembro com $5,79, o março $5,85, o maio $5,90, o julho $5,90 também. No trigo, se lembram que a última quarta-feira foi um dia de baixas bastante agressivas, né? De uma realização de lucros muito substancial. Nós tivemos o dezembro terminando a última quarta com $8,36, o março $8,50, o maio $8,56, o julho $8,43 por bushel. Então, como eu falei, tivemos aí uma semana mais curta e hoje um pregão mais curto também, tá? A gente tá aqui atento a todas as informações. Caso alguma coisa mude, a gente vai te avisando por aqui. Não se esqueça que às 9 horas, horário de Brasília, reabrem os nossos mercados aqui no Brasil. Então, o B3 volta a funcionar, o mercado cambial volta a funcionar. Então, tudo isso também vai estar no nosso radar e aí você vai checando essas informações já no começo do dia. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os mercados de petróleo. Hoje não estão caindo, estão despencando, tá? O petróleo WTI perde 6,8%, quase 7% de queda, e o Brent pro WTI vale $73,09 por barril. O Brent já caiu para $77 e perde agora 6%. É uma despencada muito forte. Eu tô aqui buscando as informações, né, que motivaram ou que tem motivado esse recuo tão intenso, né? É uma despencada realmente aí no mercado de petróleo. É uma volta também do feriado para alguns mercados e a gente está tentando entender. Tô até abrindo aqui a agência de notícias Bloomberg para saber se houve alguma notícia diferente, né? E tô aqui em tempo real com vocês, tá? Tentando entender o que tá acontecendo e por que dessa queda tão intensa.
Parte disso vem daquelas notícias, né, ainda, das vendas das reservas das principais economias do mundo. Então, China, Estados Unidos e outros países, como Japão, Coreia, e parte disso vem daí. A OPEP ontem já havia sinalizado uma dificuldade, que era o seguinte: caso essas reservas elas de fato comecem a acontecer, e segundo a análise do Banco Internacional, da consultoria internacional Goldman Sachs, caso isso venha a acontecer, vai ser só uma medida paliativa, né? A gente está falando de um possível superávit de petróleo em 2022. Então, talvez parte desse recuo venha da análise dessas últimas informações da OPEP, não é? Eu vou até abrir essa notícia aqui para a gente comentar, porque realmente a gente está é um momento bastante complicado, né? Não é brincadeira, não, que o mercado de petróleo está caindo nessa manhã de sexta-feira, senhoras e senhores. Então, vamos acompanhar. E o pessoal tá comigo também nos acompanhando, né? A Letícia tá conosco. Eu vou até pedir para ela, se ela tiver informações aí sobre o mercado do petróleo, para ela já dividir conosco por aqui, né? E a gente vai atualizando vocês à medida em que a gente vai trazendo as informações aqui dos mercados. Não se esqueçam de que temos um novo momento onde o aumento dos casos de coronavírus ou de Covid-19, ele tem trazido uma preocupação novamente bastante grave para a retomada da economia global. A gente vê um aumento do número de casos na Europa, a gente vê um aumento do número de casos em partes da Ásia. A gente sabe que há muitos países onde não há um desenvolvimento do processo de vacinação satisfatório, muitas pessoas não estão indo se vacinar. Nos Estados Unidos a gente tem essa situação, então isso é uma preocupação muito forte. E agora a gente está tratando com a variante Delta, que tem um índice de transmissão muito mais rápido, de contágio muito mais rápido. Então é importante lembrar também que as vacinas pegam a variante Delta, mas as pessoas também não estão indo se vacinar. Então, isso impacta diretamente nos mercados, porque há uma preocupação com novos lockdowns. Alguns países da Europa já anunciaram seus novos lockdowns, que foi realmente uma prática muito comum nos países da Europa, pela proximidade, pelo tamanho, né, pela condição geográfica das coisas. Então, atenção a isso. Na Bloomberg tem uma chamada forte aqui para a preocupação séria de uma nova variante do coronavírus na África do Sul. Nós temos aí, já em Israel, casos identificados de Covid-19 desta variante que foi encontrada na África do Sul. E aí a gente tem algumas outras consequências disso, como o Reino Unido, por exemplo, proibindo voos das nações africanas para o Reino Unido. Então, tudo isso está no radar do mercado e boa parte dessa queda do petróleo, portanto, vem desse momento do coronavírus, né? A gente, ao longo do dia, vai desdobrar essa situação. A gente vai trazer o que já se sabe sobre essa nova variante do coronavírus, mas fato é que ela já impacta diretamente nos mercados. O que nos importa também agora, diante dessas informações, é saber como essa baixa do petróleo tão agressiva vai se dar sobre os mercados agrícolas, principalmente soja, milho e açúcar, tá? Então vamos ficar atentos, porque realmente as notícias são bastante preocupantes, tá? A gente tá aqui acompanhando e a gente vai te atualizando de tudo, tá certo? A vocês que estão nos mandando bom dia, obrigada pela gentileza. Olha só, o Fábio nos pergunta sobre o preço do milho, a gente já vai falar sobre ele. Deixa eu ver aqui quais são os demais recados. O Edilberto nos mandando bom dia direto de Jataí, no Goiás. O Elvis de São Paulo, capital. O Robson, bom dia, Notícias Agrícolas, bom dia, Robson. E também temos o Fábio, então, perguntando, e o Agropecuária Noro também nos mandando bom dia, o time da Agropecuária Noro. Já, Fábio, a gente vai falar sobre o mercado de milho, tá? Vou só terminar de repassar aqui essas informações gerais, vamos dar uma olhadinha no mercado futuro chinês, e aí a gente já passa para os nossos mercados aqui no Brasil. Não se esqueça que o nosso canal de comunicação tá aberto também no YouTube, tá? Você pode falar conosco por lá também. Mande sua cidade, seu estado, a gente quer saber de onde você conversa conosco, tá certo? Bom,
Vamos dar uma olhadinha nos mercados chineses, tá? Bom, farelo caiu na bolsa de Dalian, óleo de soja também em queda, o milho subiu, o suíno vivo uma pequena baixa de 0,03%, tá? O minério de ferro caiu, realizou os lucros da semana e perdeu aí 6,7%, então um dia de forte baixa para o minério de ferro, que praticou um rally essa semana, subiu muito forte. Então, é preciso ter atenção a isso também. O óleo de palma na bolsa da Malásia, né, no mercado malaio, recuou 1,4%, tá? Então, atenção ao mercado de derivados, atenção a essa movimentação toda, porque a gente precisa entender também esse mercado de derivados para entender o futuro do preço dos grãos de soja, né? Bom, vamos agora então falar um pouquinho dos nossos mercados. O pessoal de Pedra Preta conosco no Mato Grosso, também aqui com a gente. O Fábio nos mandando bom dia. Santa Juliana, em Minas Gerais. Goiânia, Goiás, capital do estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Obrigada pela companhia. Bom, vamos começar pelo mercado de milho, que o Fábio me perguntou aqui as informações, e eu já separei para você e para nossa audiência, viu, Fábio, algumas informações da Agriinvest, né, sobre o mercado de milho. Olha só o que nos dizem os analistas da Agriinvest Commodities. Na ausência da Bolsa de Chicago, o mercado de milho foi destaque no Brasil ontem. Na verdade, o mercado FOB do milho, que é o milho na exportação. Apesar da ausência de Chicago, o mercado foi movimentado aqui no nosso país. Os traders estão despachando grão para o mercado externo, uma vez que a paridade de exportação tá boa, ajudando as mesmas a cumprir com seus contratos de take or pay, contratos logísticos com operadoras de ferrovias, terminais portuários e barcaças. Tradings estão comprando milho no interior e embarcando com margem positiva. Voltamos a ter margens positivas na exportação de milho, o que é uma grande surpresa para essa época do ano. Isso está ocorrendo fundamentalmente porque o mercado interno derrubou muito as indicações de preços. A gente veio falando sobre isso nas últimas semanas. O mercado físico de milho, o mercado interno aqui no Brasil, nas praças de comercialização, viram as cotações recuarem de forma significativa. Por quê? Porque o cenário de oferta e demanda foi se equilibrando, nós tivemos a chegada do milho importado, nós tivemos os compradores se retraindo um pouco mais, e enquanto os vendedores tinham um pouco mais de interesse em vender também. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos esse momento aí de acomodação dos preços, o dólar subindo forte, deu espaço para paridade de exportação e a gente, inclusive, melhorou os nossos números das exportações. Claro que estamos distantes do que vimos no ano passado, também pudera. Nós perdemos muito na safrinha 2021, então a gente tem todo esse quadro também sendo refletido e já era sabido que a gente ia exportar muito menos milho por conta dessas perdas. Agora, como a gente tem esse reequilíbrio da oferta e demanda e muito milho que iria para exportação foi redirecionado nos últimos meses para atender o mercado interno, a gente teve esse balanço melhor e isso se refletiu, portanto, em uma melhora também das exportações. O nosso milho, inclusive, estava mais atrativo para os importadores, também como os analistas e consultores de mercado vieram nos noticiando. Então, tudo isso acaba se refletindo nessa melhora das exportações, nessa melhora da paridade de exportação e, consequentemente, das margens para exportar o produto, né? Olha só, falando em termos de prêmio de milho, as tradings estão originando no interior a 85 centavos por bushel acima do futuro dezembro na CBOT e vendendo 100 acima no FOB. Originando no interior com 85 acima para dezembro, Chicago, vamos ver quanto é que dá isso. Vamos fazer essa conta aqui para vocês, tempo real, senhoras e senhores. Aqui é assim, né? São 5,80 mais 85, vai dar 6 dólares e 15 centos por bushel. Confere? Se essa jornalista não confia. Não confia porque ela já tá com a idade avançada, né? Então,
Brincadeira, mas temos aqui realmente um preço interessante quando a gente olha para a exportação, um preço acima dos 6 dólares e 15 e 6 dólares por bushel é um bom preço. E volto a dizer, a gente é bastante favorecido pelo dólar nesse momento. A gente está falando de um dólar que ontem fechou a R$ 5,57 por saco, 57 centavos por saco, ó o milho. R$ 5,57 e ficou ainda próximo dos 5,60, mesmo com uma baixa de 0,5% que foi registrado no fechamento da sessão de ontem, tá? Então temos ainda um dólar muito mais próximo dos R$ 5,60 e isso ajuda as nossas exportações. Ó, vou fazer aqui pra gente conferir, tá? 5,80 mais 85 acima, certo? Foi o que a Agriinvest nos falou. 6,65 a louca, né? 6 dólares e 65 cents por bushel, tá? Então, atenção, senhoras e senhores, porque é um momento importante aí para as nossas exportações de milho. E vou dividir com vocês também as informações que o Guilherme Dorigatti selecionou e separou para a gente resumir a semana no mercado de milho. Olha só, tivemos uma semana novamente de preços muito próximos da estabilidade no mercado brasileiro, com a proximidade do final do ano e as paralisações para manutenção das processadoras, o que é normal. Isso bate na soja também, tá? Oportunidades para exportação estão aparecendo nos portos com os patamares maiores do que os praticados em outras praças. E por conta disso, o Guilherme também selecionou aqui para a gente comentar os números das nossas exportações. A gente exportou em novembro 500 mil de toneladas de milho, né? O que é bastante importante. Perdão, só na última semana nós exportamos aí 500 mil. Nas 3 primeiras semanas de novembro, o Brasil exportou 1.628.000 toneladas, tá? E um pouco mais. Isso é um aumento de 522.000 toneladas em relação à semana anterior. Percebe como a gente já exportou 500 mil de toneladas a mais, né? Então, essas são as oportunidades de exportação que o Guilherme se refere. Quando a gente olha para as nossas importações, nós já trouxemos de fora 397.464 toneladas de milho. Ao longo dos primeiros 12 dias úteis do mês de novembro, já recebemos 89% mais do que todo o volume importado em novembro de 2020, tá? Temos um outro destaque importante quando a gente olha para o mercado de milho, que é o IMEA, apontando que o custo para a safra 2021-22 subiu 3,24% ao longo do mês de outubro, 10ª alta consecutiva desde janeiro, sendo estimado em R$ 2.236,34 por hectare. Quem mais puxa essa alta? Fertilizantes e defensivos. A alta, no mesmo período, é de 4,7% para esses produtos, tá? Outro destaque importante, Goiás, o milho subiu 33 centavos na semana, chegou aos R$ 71,32, a média do preço do milho pago no Goiás. No Mato Grosso do Sul, baixa de 1,3% na semana, média de R$ 70,56, aponta a FamaSul, tá? Então temos essa condição aí para o mercado do milho. Aí o Fábio me perguntou, mas a gente vai ter milho a R$ 90 de volta, né? Deixa eu ver aqui, ó, se a gente tem essa pergunta, vou retomar aqui, ó. Bom dia, tudo bem? O milho pode voltar aos 90 na B3? Olha, Fábio, é importante lembrar que o milho na B3, além dos seus fundamentos, ele reflete também a movimentação do dólar. E o dólar vem puxando forte. E os analistas de mercado já vinham sinalizando para nós aqui no Notícias Agrícolas que os preços próximos aos R$ 90, chegando ali de volta à casa dos R$ 90, eles só viriam, né, muito menos pelos fundamentos, eles só viriam mais com uma desvalorização mais intensa da nossa moeda, ou seja, uma alta do dólar. Se isso vai efetivamente acontecer, é difícil da gente cravar, né? Eu não sou analista de mercado, a gente só acompanha as condições por aqui, mas fato é que a gente tem esse dólar ainda bastante forte no patamar mais alto, né? Como eu falei, a gente está próximo dos 5,60 e a gente tem
agora essa nova onda aí do Covid-19, essas novas preocupações com a retomada econômica global, essa nova variante encontrada na África do Sul e tudo mais, isso pode deixar o mercado mais avesso ao risco. Ou seja, o mercado vai buscar investimentos mais seguros. O dólar é um desses investimentos. Vamos ver como é que tá o dólar index hoje. E aí a gente consegue, aí tem um peso nisso também, tá? Uma outra manchete, ó, acabei de ver aqui, o setor de viagens, né, de agências aéreas, já tá provocando uma baixa forte aí nas bolsas mundo afora, porque essa nova variante está causando uma preocupação generalizada. Então, o dólar index hoje está caindo 0,7%. Por quê? Vamos entender ao longo do dia. Hoje é um dia bem confuso, pelo que eu tô podendo perceber aqui para o mercado internacional, tá? Estamos aí de olho em tudo e vamos acompanhar. Olha só, então, Fábio e amigos, só pra gente concluir aqui o nosso comentário de milho. Tenha atenção aos momentos e oportunidades que o mercado te oferece. Os compradores, nesse momento, estão mais retraídos, a exportação dá mais chance e o vendedor está mais interessado em vender agora. Por quê? Porque também está abrindo espaço ali nos seus armazéns para receber a safra de verão. A soja vai chegar mais cedo e a gente deve ter uma safra maior de milho verão. Um outro ponto importante quando a gente fala de milho é a questão do Rio Grande do Sul. Pelo terceiro ano consecutivo, o Rio Grande do Sul está perdendo milho na safra de verão pela falta de chuvas. Ontem a Virgínia Alves entrevistou o Felipe Reis, que é analista de cultura da Geosys Brasil, que trouxe uma manchete bem difícil. Novembro é o mês mais seco dos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul e previsões preocupam para os próximos meses. O início do ciclo é muito desfavorável para o sul do Brasil e a Geosys alerta para queda no potencial produtivo do milho. Ontem, o Vlamir Brandalize trouxe essa primeira perspectiva de que as perdas já podem ser contabilizadas em 1 milhão de toneladas de milho. Isso responderia a cerca de 20% da produção gaúcha. E isso poderia chegar a 30% e as perdas passarem a ser de 2 milhões de toneladas, tá? O que o Felipe Reis nos trouxe nessa entrevista feita pela Virgínia? Principalmente, e ele traz ainda uma preocupação ainda maior. Essa falta de chuvas, essas chuvas abaixo da média, esse novembro seco, ele não se dá só para o Rio Grande do Sul, ele se dá para a região sul do Brasil. Para o Rio Grande do Sul é o novembro mais seco em 20 anos, mas a região sul está sofrendo com chuvas de fato abaixo da média, né? Olha só. No Paraná, ao contrário dos altos volumes de outubro, neste mês a chuva acumulada foi de 32,7 milímetros, diante da média de 128,2. A umidade do solo ficou abaixo do índice e deverá seguir assim até o final do mês. Houve possibilidade de fortes chuvas no estado apenas entre os dias 18 e 19, o que pode não ser suficiente para as lavouras de verão, né? Então a gente tem todo esse quadro. Deixa eu ver aqui, ó, se a gente tem as informações do Rio Grande do Sul especificamente, né? Deixa eu ver aqui, ó. No Rio Grande do Sul, a chuva acumulada em novembro foi de 47,1 milímetros e a média para esse período, para este mês, é de 136,8 milímetros. Então, confirmando aí o menor volume de chuvas em 20 anos. A umidade do solo está baixa, similar ao patamar de 2020, se vocês se lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2020. Ano com registro de perdas na produção de grãos em virtude da seca no estado. Pontualmente, no dia 16, o estado recebeu um bom volume de chuva que deverá ajudar a elevar a umidade do solo no curto prazo, mas mesmo assim seguirá com índice abaixo da média. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui, ainda está na nossa manchete principal, essa entrevista feita pela Virgínia, mas eu vou deixar aqui, ó, para vocês, tá? Esse título e o caminho para vocês chegarem até eles, tá? Até essa entrevista do Felipe Reis, que é analista de cultura da Geosys Brasil. É bastante grave a condição do milho lá no Rio Grande do Sul, principalmente. No Paraná a gente também tem problemas, mas a condição do Rio Grande do Sul é bem complicada. O Guilherme Dorigatti entrevistou o representante da ProSoja Rio Grande do Sul essa semana, que trouxe esse quadro dessas perdas sendo contabilizadas, das lavouras que já não podem mais se recuperar, e há uma preocupação realmente muito forte. E essa situação
do milho gaúcho e do sul do Brasil de uma forma geral, ela é ponto de suporte para os preços, segundo os analistas de mercado na B3, parte das altas que foram registradas em alguns pregões dessa semana, ela né, veio em função dessa dificuldade com a questão climática por lá, tá? A gente tem acompanhado muito de perto, isso como sempre fazemos, e você vai atualizando Notícias Agrícolas, que o tempo todo te chega informação sobre isso, para que você possa tomar suas decisões baseado no que está acontecendo, né? Olhe além das suas fronteiras, tá? Além da sua porteira, é sempre importante. Olha só, a Letícia nos mandou informações aqui sobre o mercado de petróleo. Os preços do petróleo despencam mais de 5% na sexta-feira, atingindo uma baixa de 2 meses com a nova variante do Covid-19. Lembram que eu falei isso para vocês? Assustando os investidores e aumentando as preocupações de que um excedente de oferta poderia aumentar no primeiro trimestre. Foram aquelas informações que eu dei, né? O PEP sinalizando superávit para o ano que vem, por conta dessa venda de reservas aí das economias importantes, que tem essas reservas estratégicas e estão tentando vender isso para segurar a inflação. Então, temos essa confirmação daquelas primeiras informações que eu dei aqui no nosso Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira, tá? Bom, falamos sobre o milho, eu queria só trazer algumas sinalizações importantes aqui para a soja, antes da gente seguir. Ontem, o Alexander Horta entrevistou o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest, que apesar de não ter Chicago, o Vanin fez um belo resumo daquilo que a gente precisa ter atenção agora. O Vanin confirmou que, de fato, nós tivemos, né, uma movimentação de farelo e óleo puxando as altas do grão de soja nos últimos meses. Quando essa alta vem do farelo, ela é muito mais consistente do que quando ela vem do óleo. O óleo tem um mercado mais frágil, mais volátil, né? Porque a gente tem uma série de outros óleos que conseguem ir recompondo e substituindo o óleo de soja e um substituindo o outro. Quando a gente olha para o farelo de soja, ele é muito difícil de ser substituído. E quando a gente olha neste momento para o farelo de soja, onde há uma escassez de aditivos para ração, para alimentação animal, para lisina principalmente, né? A lisina sintética, a lisina produzida, todo mundo vai buscar o farelo de soja que tem alto teor de lisina natural do próprio farelo. Então, mas até onde essa alta do farelo pode chegar, né? Vamos ver como é que o mercado vai reabrir hoje. Então, você precisa entender esses dois momentos dos derivados. Eu pareço um disco arranhado, inclusive usando essa expressão, eu sempre falo isso. Por quê? Porque esses dois mercados vão te ajudar a entender bem para onde vão os preços do grão da soja, né? O preço do grão da soja, ele é um reflexo do preço do farelo e do preço do óleo. Mas, em contrapartida, né, embora esse rally dos derivados pareça estar perdendo força e vai limitar, portanto, o movimento de avanço das cotações do grão da soja na Bolsa de Chicago, a gente tem uma transferência de demanda dos Estados Unidos para cá. Enquanto a China devia estar comprando soja norte-americana agora, para inclusive recompor os seus estoques para estar adequadamente abastecida, ainda faltam 4,5 milhões de toneladas para suprir dezembro e janeiro, hein? 4,5 milhões. E tá comprando a conta gotas. Quase não se ouve a China comprar soja nos Estados Unidos, mas tá comprando soja aqui no Brasil. Inclusive para embarcar agora, ó, dezembro, senhoras e senhores. Por quê? Porque a nossa soja rende bem no esmagamento. Tem mais proteína, tem mais óleo, rende bem. Os caras vão vir comprar aqui, certo? E ela é 20 centavos mais cara do que a americana agora. Mas como rende mais, estão procurando a nossa soja por aqui. E mais do que isso, a gente deve beliscar um bom pedaço do programa de exportação de soja dos americanos, porque devemos chegar com soja mais cedo e naturalmente mais competitiva nesta temporada, dado o nosso plantio acontecendo em ritmo recorde. Então atenção, porque o mercado vai te dar oportunidade. Quando a gente traz os preços aqui para o Brasil, ainda são preços remuneradores. O Carlos Cogo já fez essa conta aqui essa semana, o Enio Fernandes já fez essa conta, o Eduardo Vanin já fez essa conta. E o Vanin chegou com uma outra informação ainda, né? Cada analista tem naturalmente as suas estratégias que ele vai dividir com a nossa audiência. O Vanin falou, compre uma put em Chicago. Você não quer vender tua soja?
Ok, você acha que não tá no momento? Sem problema, compra uma put, né? E aí vai olhar para o mercado, vai especulando um pouquinho, vai prestando atenção, mas você vai garantir pelo menos um piso pro teu preço. Daquilo ali não vai baixar muito, né? Você pode exercer ou não o seu mercado de opção, mas você tem uma estratégia para carregar essa soja. Então, eu vou deixar também esse conteúdo sinalizado aqui para vocês. É um conteúdo riquíssimo, como todas as nossas informações ali de mercado, né? Todas as nossas informações. Então, eu vou deixar aqui para vocês, ó. Esse é o título da entrevista do Eduardo Vanin. Opa! Olha aqui, abri as cotações da soja sem querer. Aqui, ó, é o caminho que você vai fazer para seguir, tá bem? Para seguir, não, para encontrar essa entrevista, que ainda tá ali nas nossas manchetes, inclusive, tá? Na nossa parte da direita, olhando para o site, à direita nós temos o que nós chamamos aqui de destaques de vídeo. Então, a entrevista do Vanin tá ali ainda, se você quiser acompanhar, tá? Mas, se você chegar no site e ela não estiver na home, esse é o caminho para você seguir, tá? E vai procurar, então, pelo nome do Eduardo Vanin. Vamos ver como é que o mercado retoma hoje o mercado, os negócios. Eita, Carla. Perdão, como é que o mercado retoma hoje os negócios, né? Com soja, farelo, óleo. Vamos ver o câmbio como vai abrir e vamos ver a pressão que essa despencada do petróleo vai exercer sobre o mercado. Eu, na minha modesta opinião, podemos ter uma pressão diante dessa queda tão agressiva dos preços do petróleo. O Christian faz uma pergunta muito boa. O Brasil consegue desvincular o preço da soja do bushel americano? Olha só, Christian, não só consegue, como já desvincula. Mas a soja, o bushel da soja negociado na Bolsa de Chicago, ele é uma espécie de referência para o mercado, né? Isso não quer dizer que a gente não descolhe o nosso mercado. Quando a gente está no momento de entre safra, por exemplo, a gente descola a nossa soja como? Via prêmio, né? Então a gente já chegou a ter prêmios de até $3 acima, por bushel acima do que se praticava em Chicago, no auge da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que a China comprou muita soja do Brasil, a gente viu esse descolamento acontecer via prêmio. Nesse momento a gente está descolado de Chicago. Mas a gente está olhando para o bushel. Sim, a gente está olhando para o bushel para fazer uma conta, porque o chinês que está sentado lá na Sinograin, vou comprar 2 milhões de toneladas de soja hoje. Quanto é que tá a soja americana, quanto é que tá a soja brasileira? Então, essa referência do bushel ajuda ele a fazer essa conta, certo? Então, a gente olha para o bushel de Chicago, olha para o bushel mais o prêmio aqui no Brasil. A gente tem com prêmio a soja mais cara lá no Brasil. Mas o dólar tá subindo, o dólar tá valorizado, o real tá desvalorizado. Vale a pena comprar soja brasileira. A soja brasileira tem mais proteína, tem mais óleo. O prêmio, naturalmente, embora não seja só pela qualidade, ele é muito mais referente às condições de oferta e demanda, né? A gente tem um prêmio para o ano que vem que já está bem mais baixo do que a gente tem para o restante da soja 2021. Mas ele não está baixo porque a gente vai ter uma soja de menos qualidade. A gente tem um prêmio mais baixo porque a gente vai ter mais soja, né? Então, a gente já tem esse descolamento. A diferença, né, essa desvinculação, a diferença é que a gente tem uma referência, um norte. Mas para isso também, já outras ferramentas estão surgindo. Como, por exemplo, eu vou até abrir aqui, porque eu sempre erro o nome dessa situação. Deixa eu achar aqui. Opa, já errei. Peraí. A gente tem uma soja que vai começar a ser negociada na Bolsa de Chicago, já começou, a nova referência da soja no Brasil, que é a soja Santos, com preços, um novo índice de preços, né? Para você saber um pouco mais sobre isso, eu vou te deixar um link aqui, ó, da Pátria Agronegócios. Eles fizeram uma live recente sobre esse novo contrato, que é o Soja Santos, né? Eu vou te deixar esse link aqui, mas não dá para clicar no link, né? Eu vou deixar aqui o perfil da Pátria, ó, patria.agronegócios. Deixa eu confirmar. Patria.agronegócios. Então, Christian, eu sugiro que você siga esse perfil,
veja essa live para você entender essa nova referência que o mercado está recebendo, que é o contrato Soja Santos, que vai ser negociado na Bolsa de Chicago. Tá dando os primeiros passos, o Matheus teve uma live essa semana com o... Deixa eu me lembrar aqui o nome dele. Me lembrar não, deixa eu vir aqui na minha colinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, porque eu já realmente não me lembro, senhores. Foi o Rafael Savoia. E essa live tá salva aqui, ó. Nova referência Soja Brasil. Matheus Pereira, Rafael Savoia vão te explicar tudo, tá, Christian? Acompanhe essa live, é bastante importante. Mas entenda que Chicago é uma referência importante para nós, mas ela é muito mais uma referência hoje em dia. Então, o vínculo, ele se desfaz quando a gente se descola via prêmio, via dólar, ou nesse momento quando a China está comprando a nossa soja, mesmo com uma soja americana mais barata. Tá? A qualidade da nossa soja hoje faz toda a diferença para os importadores, tá? Principalmente para os chineses. Os chineses precisam atender uma demanda imediata e precisam de chegar essa soja e esmagar, fazer farelo, fazer óleo, né? E diante disso eles vão olhar para a soja que rende mais, que nesse momento é a nossa, tá? Então, atenção, certo, senhoras e senhores? Estamos aqui de olho. Pessoal, 8 horas, 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje, na sequência, a gente tem uma programação importante por aqui com a Bayer. Então, eu já vou passar para a gente dar uma checada aqui nas nossas notícias, dando uma última informação de mercado. Açúcar recua mais de 1% nesta manhã nas bolsas de Nova York e Londres, naturalmente refletindo as baixas agressivas do petróleo, tá? Já tem uma notícia completona sobre essas questões aí da Covid-19 e os impactos para o mercado. Fechado? Vamos falar sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguma pergunta, né? Então estamos aqui de olho. E obrigada pela gentileza, viu, Christian? Tô aqui acompanhando a sua resposta. Bom, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias pra gente fechar a nossa edição dessa sexta-feira. Assim, antes da gente fechar, eu queria só chamar a atenção para um outro mercado, que é o mercado do arroz, tá? Eu vou abrir aqui as informações também que o Guilherme separou para nós. Então, peraí. Olha só. O Guilherme ontem entrevistou o Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, que trouxe uma manchete bastante preocupante. Produtor de arroz precisará desembolsar 90% de sacas a mais para pagar pela atual safra. Essa é uma análise do CPEA. Eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá? Ó. Então, a gente vai ter essa condição aqui para o mercado do arroz. Vou deixar o caminho aqui para vocês checarem também essa entrevista muito boa de ontem do Lucílio. Custos elevadíssimos e dificuldade no mercado, né, na formação de preços. Nós temos aí um desequilíbrio entre a oferta e a demanda que reduziu os preços em 33% entre outubro de 2020 e outubro de 2021. No mesmo período, os custos subiram mais de 30%. E é por isso que serão necessárias 90% a mais de sacas para custear a safra, tá? Então aqui, ó, vou te deixar o caminho bonitinho para você acompanhar essa entrevista do Lucílio. Olha, errada, Carla Mendes. Errada, Carla Mendes. Dê o caminho certo para a sua audiência, mulher. Aí, ó. Agora sim, hein, senhores. Certo? Vai procurar, ó, pelo Lucílio Alves, tá? Agora sim, vamos caminhar para o nosso final. Contratos futuros do minério de ferro caem com preocupações sobre Covid-19. Bolsonaro diz que não pode resolver a alta do dólar na canetada, e não pode mesmo. Vivemos numa economia de livre mercado, onde o câmbio flutua aqui no Brasil. Certo ou errado, isso tá vigente. Vamos mudar a política monetária? Aí a gente muda as regras. Senado aprova projeto de incentivo à navegação de cabotagem. Excelente. Isso é só isso aqui, ó, na nossa competitividade. Aumentando. Isso é muito bom. Ações da China fecham em baixa por preocupações com a Covid-19. E na nossa agenda de hoje, atenção às vendas semanais para exportação, que o USDA vai trazer às 10h30, horário de Brasília. Fechado? Senhoras e senhores, 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminar por aqui o Bom Dia Agronegócio de hoje, já te prometendo muitas informações ao longo dessa sexta-feira para justificar essas baixas intensas do petróleo. Vamos te trazer o que já é sabido sobre essa nova variante da Covid-19 encontrada na África, tudo que você precisa saber, principalmente dessas notícias para
os mercados agrícolas, para os seus custos de produção, para tudo, tá? Então, fique conosco para serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Bom final de semana para você. Segunda-feira a gente tá aqui junto de novo às 8 horas. Fechado? Boa sexta, bom final de semana. Até segunda.